Tendo passado pela prevenção, eu vou terminar aqui com como induzir o despejo liminar, como forçar o despejo liminar, como transformar uma situação em que esse despejo, em que essa liminar não era autorizada legalmente, ou seja, você não teria essa liminar, e aí você, antes de mover a ação, você produziu esse contexto, produziu essa situação em que você vai ter essa liminar. Vamos lá. Uma das formas que eu digo aqui, uma das técnicas, uma dica, uma estratégia que eu quero passar para vocês, para induzir o despejo liminar, é utilizar o depósito calção ou a capitalização, o título de capitalização, né, para pagar débitos vencidos e futuros. Isso tem que ser em comum acordo com o locatário e formalizado por aditivo. Como é isso na prática? Eu vou dizer claramente para vocês. Você chama o seu inquilino que está devendo 2, 3 meses de aluguel ali, e diz a ele, olha, você está me devendo 2 meses de aluguel e você tem uma caução de 3 meses. Vamos fazer o seguinte, eu vou usar a sua caução para pagar esses 2 meses de aluguel, o que sobrar eu pago um pouquinho do mês para frente, ou pago 1, 2 meses para frente, enfim, depende do tamanho do débito, né, depende do quanto você foi rápido, né, para isso. E aí você vai voltar a ficar adimplente, não vai ter mais débito aqui, e aí, por gentileza, não atrase mais, ok? E aí vamos fazer um aditivo aqui. Eu estou escrevendo aqui no aditivo, olha, a garantia da locação foi extinta porque o depósito calção foi devolvido ao locatário para o pagamento de débitos locatícios. E menciona lá quais foram os pagamentos. Pronto, enfim, com esse aditivo, você formalizou a extinção da garantia daquele contrato, a retirada, a eliminação da garantia que estava naquele contrato. E a hora que você tirou a garantia daquele contrato, no próximo atraso desse inquilino, você entra com despejo liminar. Agora liminar, porque agora o contrato não tem mais garantia. Então, ao invés de você ficar suportando uma inadimplência de 2, 3, 4, 5, 6 meses, tendo uma caução de 3 meses, a hora que o inquilino chegar no segundo mês, negocia com ele a caução dele, formaliza, porque sem formalizar, se ficar só verbal ou por e-mail, você não vai caracterizar o desfazimento da garantia. Ok? Então, tem que formalizar, tem que ter um aditivo contratual aí para dizer que aquela garantia foi extinta, que ela acabou, que você devolveu ela para o locatário, e o locatário pagou os aluguéis que estavam em aberto. Tanto os vencidos, quanto provavelmente alguma coisa para o futuro também, não tem problema. O importante é você saber, pronto, prevenir, esse cara começou a me dar problema, e ele tem só uma caução aqui, ou seja, ele tem uma garantia frágil, então eu vou usar essa garantia para eliminar a inadimplência, para resolver a inadimplência e para eliminar a garantia. E aí, no próximo atraso dele, eu tenho um despejo liminar, por falta de pagamento. O título de capitalização é a mesma coisa. Senta com ele, resgata o título, vai ter um deságio? Vai. Se for o caso, você até compensa com ele. Eu retiro aqui juros e correção monetária, aí compensa com o deságio, e aí vai te permitir pagar o débito que está em aberto e ainda alguns meses futuros. Aí dá tempo de você se preparar para voltar a pagar o aluguel em dia, ok? E feito isso, aditivo normalmente, e aí agora, a próxima vez que você resolveu a inadimplência, né? E a próxima vez que ele atrasar, você vai ter uma liminar, ok? Essa é uma estratégia. Outra estratégia ao fazer qualquer acordo com o inquilino, de rescisão da locação, ou até para pagamento de aluguéis atrasados, inclua no acordo uma cláusula de desocupação em 6 meses. Como é que você vai fazer isso? Mesmo que você queira manter a locação, o que você está fazendo é prevenindo, é induzindo, é forçando um despejo liminar. Porque há uma autorização legal para o despejo liminar quando houve um acordo escrito com 2 testemunhas para desocupação em 6 meses. Se ele não cumpre os 6 meses, você tem o despejo liminar. Então, imagina a situação que você está lá agora com uma eventual inadimplência, por exemplo, ou então nem está inadimplente, mas o locador quer o imóvel. E você teria que mover um despejo comum, porque não está aí autorizada, nesse contexto, a liminar. Num despejo comum, você vai esperar de 6 meses a 8 meses, ou, na melhor das hipóteses, 4 meses para ter um despejo, né? Pode acontecer antes, mas não vamos falar das exceções, vamos falar da regra geral. Então, num despejo comum, se esse inquilino para de pagar porque você moveu o despejo, você vai ter 6, 8 ou 10 meses de inadimplência, ok? Fora o que já estava atrasado, se fosse o caso, atraso, né? Agora, quando você faz um acordo com ele,
você resolve os atrasados, porque você parcela para ele pagar, e enquanto ele estiver cumprindo o acordo, ele está pagando o débito, então você está resolvendo a inadimplência passo a passo, né? E aí vai dar os 6 meses, 8 meses, se ele se tornar inadimplente, vai dar os 6 meses, não vai desocupar, você tem a liminar. Só que aí qual a diferença de mover um despejo comum agora para ter um despejo daqui a 6 meses, ou fazer um acordo com ele para eventualmente ter uma liminar daqui a 6 meses? A diferença é a seguinte: se você faz o despejo comum e ele continua ou se torna inadimplente, você vai ter de 6 a 8 meses de atraso quando você conseguir o despejo. Agora, se você faz um acordo com ele, incluindo no acordo a cláusula para desocupação, você vai receber grande parte dessa inadimplência, ok? E quando ele for despejado, o débito dele vai estar bem menor. Então, essa também é uma estratégia a ser seguida com aqueles inquilinos que estão sempre atrasando, ou que você já vê risco ali de inadimplemento, mas que você não vai conseguir agora a desocupação imediata, porque você não tem direito a uma liminar, você não tem uma hipótese de liminar. Então, você estuda essa situação de fazer um acordo, fazer uma concessão de juros e tal, facilitar para ele, mas incluir lá uma cláusula dizendo, olha, se o acordo for... as partes combinam a desocupação do imóvel em 6 meses, a não ser ressalvado o adimplemento do presente acordo. Quer dizer, se ele pagar tudo em dia, não vai precisar desocupar em 6 meses, né? Por exemplo. Então, você segue de acordo com o seu interesse aí, mas essa é uma forma de induzir o despejo liminar. É uma situação que você não teria o despejo liminar e você passa a ter, porque fez um acordo de qualquer coisa e incluiu nesse acordo o prazo de 6 meses para desocupação. A terceira e última forma que eu quero trazer aqui de induzir o despejo liminar, né, de forçar uma situação para autorizar um despejo liminar, é formalizar a exoneração do fiador sem capacidade de pagamento, com ou sem nota promissória. Observe bem, eu vou explicar aqui, vai ficar muito claro para vocês. A lei autoriza o despejo liminar do inquilino quando o fiador se exonera ou falece ou perde a fiança ali, e você então concede 30 dias para ele apresentar a nova garantia, ele não apresenta. Aí você tem direito a um despejo liminar. Esteja ele atrasado ou não, esteja ele com mais garantia, com outro fiador ou não. Só dele não apresentar aquele fiador que foi exonerado ou que se perdeu da relação, você já tem direito a um despejo liminar. Então, quando você tem uma situação em que você tem lá 1 ou 2 fiadores, ou seja, você não tem liminar, e o cara está devendo, e ele é devedor, é inadimplente. Então, você pensa, eu vou chamar esse fiador aqui, ele não tem mesmo capacidade de pagamento, então não adianta eu ter ele no contrato, não vai ser ele que vai pagar isso. Caracterizado que ele não tem capacidade de pagamento daquele débito, você usa dessa estratégia. Exonera o fiador, ou seja, ele vai fazer uma carta de exoneração, você vai aceitar essa carta de exoneração, ok? E aí você vai combinar com ele uma nota promissória, você vai dizer, ó, o débito até aqui, até hoje é esse. Então, eu vou fazer uma nota promissória para você com esse débito até aqui, porque se o inquilino não me pagar, eu vou cobrar de você, sim, através dessa nota promissória. Se ele pagar, eu te devolvo a nota promissória, a gente elimina a nota promissória. Mas o importante para você, fiador, é que daqui para frente, se o débito dele aumentar, você não vai mais participar. A sua conta é do débito só até aqui. E isso, então, se eu demorar mais 8 meses, 6 meses, enfim, o tempo que eu demorar para tirar ele de lá, que ele ficar devendo aluguel, o acréscimo no débito dele, você não vai participar, porque eu estou aceitando a sua exoneração aqui. E aí a tendência é que ele aceite essa situação. E aí você vai ter a exoneração do fiador, imediatamente vai manter, ou não, né? Vamos ver se vai conseguir uma nota promissória com você, para você continuar cobrando desse fiador depois aquele valor ali, se o inquilino não pagar, mas você vai poder notificar o inquilino imediatamente da ausência de garantia, que ele tem que apresentar outra garantia, e não apresentando, então, você tem direito a um despejo liminar. Então, se você ia hoje apresentar um despejo comum, porque tem fiador, né, porque tem garantia, você faz essa movimentação de, no máximo, 2 meses, por causa dos 30 dias que ele tem para apresentar uma nova garantia, né? Então, é o tempo de conversar com o fiador e notificar o inquilino para apresentar uma garantia, de 30 a 60 dias no máximo, e depois disso você tem um despejo liminar. Quer dizer, dependendo do tribunal, dependendo da situação, antes mesmo que você tivesse a citação no despejo comum, você já vai ter a hipótese de um despejo liminar. Então, é uma estratégia que deve ser bem pensada aí nas suas situações de inadimplência,
para ver se não é o caso de aplicar, ok? Existem, gente, eu estou trazendo aqui num paralelo, eu já estou terminando. Existe o que eu chamo, isso aqui é jargão meu, não, o direito não diz isso. Não existe isso no direito, liminar por fatos supervenientes. Isso aqui é a forma que eu estou trazendo aqui com mais clareza para vocês, ok? Mas existem as situações de liminar por fatos supervenientes. São fatos que ocorreram durante a locação e com a ocorrência passou-se a autorizar o despejo liminar. Então, quando você tem uma situação de inadimplência, antes de mover imediatamente um despejo sem liminar, porque a situação não te permitia, ou antes de mandar para o advogado para mover uma ação de despejo, você, então, checa esses pontos, porque se uma dessas situações aconteceu no curso da locação, você passa a ter direito a um despejo liminar. Vamos lá, perda do emprego ou término da rescisão do contrato de trabalho, ou término e rescisão do contrato de trabalho. A gente falou disso lá atrás, lembra? Eu falei que ia falar mais adiante aqui. Se você tiver prevenido a liminar lá atrás, colocando um contrato dessa situação, escrevendo que aquela locação é em função do trabalho do locatário, e fazendo um contrato de menos de 30 meses, se agora nessa inadimplência você percebe, você identifica que ele está inadimplente porque ele perdeu o emprego, ou chegou o término do contrato de trabalho, ou rescindiram o contrato de trabalho dele, você passa a ter direito a um despejo liminar. Que se você não soubesse disso, você nem faria uso, né? Então, é importante checar isso em cada inadimplência que você tiver, para ver se não se encaixa nessa situação. Morte do fiador também. Morte do fiador abre o precedente para você notificar o inquilino, para ele apresentar outro fiador em 30 dias, e não apresentando, você tem um despejo liminar. Então, ao invés de sair executando fiador, ou ao invés de sair movendo despejo sem liminar, tenta falar com o fiador, tenta saber o paradeiro dele, que aí se você tiver informação que ele faleceu, pronto, você já induziu um despejo liminar. Ausência, interdição, recuperação judicial, falência ou insolvência do fiador. Situações de insolvência em geral, né, no gênero, né, essas são espécies de falta de capacidade de pagamento, de assunção de responsabilidade de dívida, né? Elas têm que ser declaradas judicialmente. Então, todo advogado, quando vai mover um despejo, ele deve estar atento, deixa eu pesquisar se esse fiador não teve declarado judicialmente alguma dessas situações, porque isso vai abrir um precedente para um despejo liminar. Alienação ou gravação de todos os bens imóveis do fiador. Quando você pede um fiador, você pede assim, com um ou dois bens, e você não vai fazer desses bens garantia, você está querendo, num primeiro momento, identificar a capacidade de pagamento, né? Quem tem imóvel tem patrimônio, né? Tem uma capacidade de renda, vamos dizer assim. E no segundo momento, você quer executar aquele imóvel, porque você sabe que ele tem aquele imóvel, você vai atrás daquele imóvel para executar. Então, no cadastro, você pergunta, quais imóveis você tem, fiador? Ele vai dizer, tenho esse, esse, esse. E aí, quando você tem uma situação de inadimplência, então você checa aqueles imóveis, a matrícula daqueles imóveis que ele indicou, e se tiver alienação ou gravação depois, no curso da locação, então você tem direito, passa a ter direito a uma liminar de despejo, a um despejo liminar, né? E a mudança de residência do fiador sem comunicação ao locador. Olha, gente, parece simples isso aqui, né? Todo mundo muda de endereço. A lei diz assim. Então, você vai contar aí com a sorte. Qual é o endereço desse novo locador? Não sei, não achei. Bom, a mudança de endereço do fiador, sem a comunicação do locador, dá ensejo a você pedir ao inquilino que ele apresente uma nova garantia e não apresentando em 30 dias, você tem um despejo liminar. Então, é preciso checar essas coisas antes de mover o despejo, para você sair de um despejo comum para um despejo liminar, só por causa de um desses fatos supervenientes que aconteceram durante a locação. Ok? Diante disso, gente, eu vou fazer uma pequena lembrança aqui, ó. Nós vimos as modalidades de despejo, inclusive a liminar, os aspectos relacionados à suspensão legal, e aí nós vimos que é só para vulneráveis, né, residencial até R$600 e comercial até R$1.200, e vimos formas de fazer o aluguel ficar mais caro no contrato para você não entrar nesse limite aí da suspensão.
Vimos as hipóteses legais de despejo liminar, aquelas que são autorizadas pela lei. Vimos como prevenir uma liminar de despejo, né, já desde a contratação da locação. E vimos como induzir, como forçar, como cavar, né, um despejo liminar numa situação em que você não teria um despejo liminar. Tendo dito isso, eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu quis trazer como técnicas para que vocês pudessem aproveitar imediatamente, né, nos procedimentos da imobiliária. Então, deixei um pouco da teoria de lado e vim para a prática logo de uma forma bem objetiva.